Oi, quinto ano! Hoje nós vamos estudar História. O tema da aula de hoje é as invasões francesas e holandesas. As páginas do livro são 74, 75 e 76 de leitura. 77 é da atividade. Vocês vão realizar a atividade do livro com bastante atenção, tá bom? Beijos! As invasões francesas e holandesas. Entre os séculos 16 e 17, os holandeses e franceses invadiram a nossa praia, ou melhor, a praia dos portugueses, que eram os colonizadores do Brasil, e tentaram fincar raízes por aqui. Vamos entender um pouquinho essa história. Outras nações europeias se interessaram pelas riquezas, até então conhecidas da costa brasileira, o pau-brasil e a cana-de-açúcar. O domínio do Atlântico Sul era estratégico para a economia dos europeus. Por isso, o interesse da França e da Holanda em se estabelecer na região. Portugal não era o único país que queria explorar as novas terras americanas. De 1500 a 1530, os franceses desembarcaram no litoral brasileiro em busca do pau-brasil, interessados em apoderar-se de parte das terras. Então, os franceses resolveram estabelecer-se no Rio de Janeiro, fundando uma colônia, a qual deram o nome de França Antártica. Eles foram expulsos da região pelos portugueses. Então, os franceses voltaram a invadir a América Portuguesa e estabeleceram-se no Maranhão, onde fundaram uma colônia chamada França Equinocial. Esse termo equinocial faz referência aos locais situados perto da linha do Equador, pois equinócio era o antigo nome dado a essa linha. Eles construíram uma ilha, o Forte de São Luís, que deu origem à cidade de mesmo nome que é atualmente a capital do Maranhão. Em 1615, os franceses foram expulsos pelos portugueses e o governo local decidiu ocupar a região, pois era a melhor forma de defendê-la de novas ocupações. Outro país que teve interesse nas terras brasileiras foi a Holanda. No início, holandeses e portugueses eram parceiros comerciais na produção açucareira. Porém, em decorrência da União Ibérica, o rei espanhol Felipe II passou a ocupar o trono português. Os holandeses quiseram garantir o retorno dos investimentos realizados durante a parceria com os portugueses. Em 1630, os holandeses tomaram Pernambuco, uma das regiões mais prósperas da colônia, pois o grande atrativo era a produção de cana-de-açúcar. O holandês Maurício de Nassau ajudou a modernizar Recife, mas foi forçado a voltar à Europa em 1644. Ele assumiu o governo de Pernambuco e fez a região progredir bastante. O retorno de Nassau à Holanda permitiu que os colonos se voltassem contra os holandeses, numa luta que durou cerca de 10 anos e foi chamada de Insurreição Pernambucana. Maurício de Nassau foi convidado pelo governo holandês para chefiar a ocupação de Pernambuco. Ele se tornou um nome em destaque na história da região. Foi graças ao governo de Maurício de Nassau que a capitania de Pernambuco se tornou pioneira em tolerância cultural e religiosa. Nela eram permitidos os mais diversos cultos religiosos, como o candomblé e o judaísmo, que eram proibidos em outras partes da colônia.
Os holandeses foram expulsos definitivamente em 1654, mas levaram com eles mudas de cana-de-açúcar que plantaram nas Antilhas, o que acarretou grandes prejuízos ao comércio português de açúcar na Europa. Antes mesmo de ocupar a parte do Nordeste, os holandeses já atuavam na economia do Brasil. Com o apoio de Portugal, eles haviam investido no maquinário de processamento de cana-de-açúcar e cuidavam da parte do refino. A parceria entre os países acabou em 1580, quando a Espanha aproveitou um vácuo de poder em Lisboa e incorporou o reino português e suas colônias. Voltei, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos!